Bom, pessoal, nesse exercício, ele caiu na UBF em 2019, um exercício de segunda fase, e ele traz um problema de lançamento horizontal. A seguinte situação: ó, uma esteira transporta cascalho até uma caçamba de comprimento de 2 metros, localizado à sua frente. A figura abaixo, na qual D vale 1,5 metros e a altura vale 2,5 metros, representa esquematicamente a situação de seu funcionamento. Suponha que a esteira se mova com velocidade constante e que o cascalho não rola nem escorrega sobre ela. Desconsiderando as dimensões do cascalho e o efeito resistivo do ar, determine o intervalo de velocidades, então intervalo de velocidades, no qual a esteira pode operar sem que o cascalho caia fora da caçamba. Sem que o cascalho caia fora da caçamba. Muito bem. Essa situação aqui, ela traz para a gente dois tipos. Como ele quer o intervalo de velocidades, o exercício está pedindo para a gente que a gente calcule a velocidade mínima e a velocidade máxima que esse cascalho pode ter. Mas como que eu vou saber qual é a velocidade mínima? Pessoal, a velocidade mínima é quando o cascalho cair aqui, ó, na extremidade esquerda da nossa caçamba. E a velocidade máxima é quando ele cair no outro lado, na outra extremidade. Então está aqui as duas situações, tanto de velocidade mínima e máxima. Vale lembrar que no lançamento horizontal, vamos colocar aqui, lançamento horizontal. A gente utiliza para resolver esse tipo de lançamento os conceitos de Galileu. Então, vou colocar aqui um corpinho qualquer, vou colocar que ele está sendo lançado horizontalmente, então a velocidade dele inicial é somente Vx. Espera aí que esse Vx ficou horrível. Vamos arrumar. Aí, Vx. E ele está lançado de uma certa altura em relação ao solo. Então, a alturinha aqui que ele é lançado, vou chamar aqui de h, e ele vai chegar no chão a uma certa distância d. Muito bem. Repetindo, como a gente resolve esse problema é utilizando os conceitos de Galileu. O que acontece? A gente resolve o problema analisando separadamente cada dimensão. No eixo horizontal, que é no eixo x, o eixo horizontal, a velocidade dele é constante, ou seja, o Vx não muda. Mas, professor, por que o Vx é constante? Não tem aceleração na horizontal. Então, qualquer ponto que eu pegar, como não tem resistência do ar, a velocidade de Vx vai ser sempre a mesma. Então, se ele sair daqui com 8 metros por segundo, horizontalmente ele vai ter 8 aqui e vai ter 8 aqui embaixo. O Vx não vai mudar. Portanto, na horizontal você pode utilizar ΔS sobre ΔT, ou seja, a distância sobre o tempo. A distância que ele percorre na horizontal sobre o tempo que demora para ele percorrer essa distância. Muito bem. Agora, no eixo X, a coisa muda de figura. Opa, falei errado. No eixo vertical, a coisa muda de figura. Porque no eixo vertical você tem a aceleração da gravidade atuando. Então, a aceleração da gravidade faz com que esse corpo ganhe velocidade na vertical. Conforme ele vai caindo, a velocidade vertical desse corpinho vai aumentando. Então, ele estava com velocidade inicial na vertical nula. Ah, professor, mas ele tem velocidade? Sim, na horizontal ele tem. Na vertical, inicialmente, ele não tem. Aí a gravidade vai atribuindo, melhor dizendo, vai aumentando essa velocidade, até que ele vai chegar lá embaixo, no chão, com a maior velocidade possível no eixo y. Muito bem. No eixo y, como a aceleração da gravidade ela é uma constante, o movimento que descreve no eixo y é um movimento uniformemente variado, é um move, porque a aceleração é uma constante. Só por desencargo de consciência, vamos colocar aqui que no eixo horizontal é um movimento uniforme. Então, no eixo y, um move. E a gente pode usar as equações do move, como, por exemplo, o vovô ateu, aí fica Vy, V0y, mais aceleração vezes o tempo. A gente pode usar o Torricelli, Vy ao quadrado é V0y ao quadrado, mais 2A delta S. E a gente pode usar o sorvetão. Sorvetão. Muito bem, para não ficar muito jogado essa quantidade de conceitos, vamos pensar o seguinte: o que eu quero? Eu quero descobrir a velocidade mínima e a máxima dele. Mas a mínima e a máxima é a velocidade horizontal. Por que horizontal? Porque o que vai importar para a gente
é como ele vai ser lançado horizontalmente. Lembre-se que a velocidade vertical dele, em qualquer uma das situações, seja na mínima ou na máxima, a velocidade vertical dele vale zero. Então, o que importa para a gente nesse exercício são as velocidades horizontais. Na verdade, descobrir quanto vale a velocidade mínima e a máxima horizontal. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que a gente vai usar para resolver? Para descobrir a velocidade mínima ou a máxima, a gente vai fazer o seguinte conceito. É o quanto ele vai andar na horizontal, o mínimo. O que ele vai andar no mínimo na horizontal? É essa distância sobre esse tempo. E a velocidade máxima é d mais L, porque é essa distanciazinha mais o L, sobre o tempo. A professora, é ao mesmo tempo? Por incrível que pareça, pessoal, é o mesmo tempo. Por que é o mesmo tempo? Porque o tempo de queda vai ser o mesmo nas duas situações. O tempo de queda depende da altura. Não importa a velocidade que ele é lançado horizontalmente. Porque perceba que não importa a situação, a velocidade inicial na vertical é zero. Então, o que vai determinar para a gente o tempo de queda, o tempo que ele vai ficar em movimento, é a altura que ele desceu. Mas como que eu faço para calcular esse tempo de queda? Aí a gente vai lá para o eixo vertical. Tá vendo essa quantidade de conceitos que nós temos? A gente tem que saber selecionar. Eu quero o tempo, porque o tempo é o vínculo. O tempo que ele demora para descer é o tempo que ele vai demorar para percorrer essa distância na horizontal. Aí, se eu quero o tempo, a equação de Torricelli não faz sentido eu utilizar, porque ela não tem tempo. Quem que eu vou utilizar? Ou essa, ou essa. O vovô ateu não faz sentido a gente usar, porque a gente não tem a velocidade final que ele chega aqui. Então sobra para a gente usar o sorvetão. Só que aí como que a gente vai usar esse sorvetão? S é posição que ele chega, S0 é posição final. Só que a gente está no eixo Y. Eu vou adotar a nossa referência de baixo para cima. Pensa que agora a gente está usando o eixo Y. O chão vale zero e a altura que ele partiu vale h. Feito isso, a gente vai usar agora o sorvetão. Qual é a posição que ele chega? Zero. Que posição ele partiu? H. Qual é a velocidade inicial que ele tem no eixo Y? É o V0Y, isso aqui vale zero. Agora, o cuidado que você deve ter, a aceleração é a gravidade? É a gravidade. Só que ela está oposta ao nosso referencial, então ela é menos g t quadrado sobre 2. Se quiser deixar mais bonitinho, você pode colocar aqui, em vez de t, é o intervalo de tempo de queda ao quadrado sobre 2. A mesma coisa aqui, ó. Muito bem, essa conta aqui vai dar zero, passa para lá, vai ficar h é igual a g, o tempo ao quadrado sobre 2. A gente vai descobrir quanto tempo demora para esse corpo cair essa altura h. O tempo que demora para ele percorrer essa altura h é o mesmo tempo que vai demorar para ele percorrer essa distância d. Não pode ser tempo diferente, porque o corpo não pode estar em dois lugares, em lugares diferentes. Quando ele percorre essa distância d, ele chegou no chão, certo? Então o tempo tem que ser o mesmo. Muito bem, então eu vou fazer essa continha. Eu vou fazer essa continha aqui por uma questão de espaço. H, qual é a altura que ele desce? H vale 2,5, a gravidade vale 10, o intervalo de tempo a gente vai descobrir, dividido por 2. Pessoal, fazendo essa conta, isso aqui vai ficar 2,5, 5 ΔT ao quadrado. Esse ΔT ao quadrado vai ficar 2,5 dividido por 5. Eu posso dividir em cima e embaixo por 5? Esse ΔT ao quadrado vai dar meio. Mas meio é a mesma coisa que 1 sobre 2. Tiro a raiz quadrada, isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2. Racionaliza. Isso vai dar raiz de 2 sobre 2. A OBF deu para a gente que raiz de 2 vale 1,4. Portanto, o nosso tempo de queda ele vai valer 0,7 segundos. Vamos entender o que significa essa resposta. Qualquer corpo abandonado sem a resistência do ar de 2,5 metros de altura, ele demora para cair na vertical 0,7 segundos. Caso você atribua uma velocidade horizontal nesse corpo, o que vai mudar no tempo de queda? Nada. Ele vai continuar demorando 0,7 segundos para cair, seja na velocidade mínima, seja na velocidade máxima. O que acontece nesses 0,7 segundos? Na velocidade mínima,
ele percorre essa distanciazinha em 0,7 segundos. Já na velocidade máxima, ele vai percorrer toda essa distância. Beleza? Então vamos calcular a velocidade mínima. A velocidade mínima vai ser essa distância de onde está essa distância mínima? Está aqui no texto, 1,5 metros. Está aqui. Dividido por 0,7. Essa velocidade mínima, fazendo essa continha, vai dar aproximadamente 2,14 metros por segundo. Muito bem, e guarda essa resposta. Deixa eu só fazer o destaque aqui. Vamos ver se vai fazer. Aí. Agora, a velocidade máxima, você vai fazer d mais L. D mais L vai dar 3,5 dividido por 0,7. Essa velocidade máxima vai dar 5 metros por segundo. Pessoal, aí um detalhezinho, bem detalhe mesmo. Por que minha resposta tem duas casas decimais? Porque as informações que ele nos deu no exercício tem duas casas decimais, duas casas de precisão. Então é por isso que minha resposta tem duas casas de precisão. E aí, para ficar mais bonito a resposta, é claro que o meu exercício ele está começando aqui e volta lá em cima. Mas a resposta para o corretor, como ele pediu um intervalo, eu colocaria assim, 2,14 Vx e V máximo 5. Aí. Aqui está o intervalo de velocidades que ele pediu. A velocidade pode variar entre 2,15, 2,14 e 5. Qualquer um desses valores faz com que o cascalho caia aqui dentro. E aí a gente fecha o exercício. Até o próximo.